Tá gravando? Opa, meu Deus. Desculpa. Carla Bruni. Que minha mulher não ouça, pelo amor de Deus. Tá? Hoje a gente vai falar sobre França. Tá? E na hora, quando eu falei de França, eu lembrei do presidente Sarkozy, tá? Ex-presidente da França. E principalmente da mulher dele, Carla Bruni. Tá? Não sei porquê. Depois vocês dêem uma pesquisada aí, dêem uma olhada. Quem é Carla Bruni? Tá bom? Canta muito bem. Pessoas, vamos falar hoje sobre Revolução Francesa, a primeira parte de um vídeo de 3, tá, meus tchutchucos? Tá? Uma revolução que vai ser de extrema importância para a gente entender toda essa sociedade que a gente vive hoje, né? Uma sociedade que a gente está no período contemporâneo e essa transição do período moderno para o contemporâneo vai se dar através especificamente dessa revolução, meus tchutchucos. Então, tenham muito cuidado, prestem atenção. É um pouquinho importante e eu acho que vai cair no Enem. Beleza? Tá? Então, bora lá. Revolução Francesa. Quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente vai falar principalmente de um período que vai quebrar com o antigo modelo francês. Qual que era o antigo modelo francês? É l'Ancien Régime Français, tá? O antigo regime francês, o ancião regime francês. Beleza? E nesse ancião regime, esse antigo regime francês, a gente vai ter uma subdivisão em 3 características principais. Primeira característica, a gente vai ter o absolutismo, poder centralizado nas mãos dos reis. Não sabe o que é absolutismo? Pesquisa, meu tchutchuco, presta atenção, vai estudar, rapaz. Segunda parte importante, que é o mercantilismo, cara. Mercantilismo de suma importância. O que é isso? É o conjunto de práticas econômicas do regime absolutista. Não disse nada. Tudo bem. O que é isso? São aquelas práticas econômicas onde você vai ter o controle do Estado. Como era um poder absoluto, o Estado controlava não só os aspectos políticos, mas também os aspectos econômicos. Você vai ter a questão do metalismo, você vai ter pacto colonial, você tem uma série de coisas aí. Depois você pesquisa no vídeo aí, vai atrás, corre atrás, que eu acho que você consegue, tá bom? Segunda parte, ou melhor, terceira parte, a gente vai falar sobre os 3 estados. Quais são os 3 estados? Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. E terceiro estado, o resto. Quem estava no resto? A burguesia, os artesãos, os camponeses, servos, a galerinha toda lá restante. Que no caso era a galera que pagava os impostos, né? Então a galera que sustentava todo mundo e aguentava nas costas. Esse clero, que era mais ou menos 0,5% da população, e a nobreza, que correspondia a mais ou menos 1,5% da população, enquanto isso o restante 98% sustentava os luxos e a opulência dessa nobreza francesa. Tá? Aí a gente vai para a primeira parte que a gente está falando sobre como é que vai se dar essa crise, né? Quando a gente fala de revolução, a gente tem que pensar que toda revolução é causada principalmente... Por quê? Por crise econômica, meu tchutchuco, presta atenção. Tá? Todo mundo sabe isso. Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Americana, tudo é crise econômica. Presta atenção. Beleza? Tá? Aí o que você vai ter? Você vai ter, a partir do século XVII, ali mais ou menos, um período em que a França vai participar de uma guerra. Que guerra é essa? Guerra dos 7 anos. Não sabe? Volta lá no vídeo, pesquisa um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos que eu estou explicando para vocês. Aí o que acontece? Né? Nessa Guerra dos 7 anos, a gente vai ter os Estados Unidos perdendo Ohio, a gente vai ter os Estados Unidos Estados Unidos não, a França perdendo Ohio, a França se endividando e, consequentemente, gerando uma crise muito grande para os franceses. Por isso que depois eles vão ajudar os americanos no processo de independência das 13 colônias, tá? Não vai ser à toa, tá bom? O que vai acontecer? Outra característica é que a administração é extremamente ineficiente, né? Você tem que pensar que a questão da meritocracia não existia, a gente só vai ter implantação de meritocracia lá depois com Napoleão Bonaparte. Então os cargos eram ocupados por aquelas pessoas que tinham sangue nobre, né? Aquela nobreza titulada que não necessariamente era a mais apta para poder governar ou para exercer aquele cargo. Não importa, cargo administrativo, cargo religioso, cargo político, cargo militar, tudo isso era ocupado por uma nobreza, tá? E você tem uma série de problemas em função disso, né? O que vai acontecer?
Você não vai ter também uma unificação de leis, de tarifas, de impostos, de taxas. Então, cara, era uma bagunça. Para você empreender um comércio ali dentro, era extremamente complicado. Então, ele perde a burguesia do lado dele, né? O endividamento, ele vai perder os camponeses do lado dele. Tá bom? Então, o rei vai acabar se tornando isolado. Né? Que dinastia era essa? Era a dinastia de Bourbon, mais precisamente do rei Luís XVI, meu tio. Luís XIV não. Luís XIV é qual? 12 é o rei absolutista, rei Sol. Aqui a gente está falando do Luís XVI, o cara que literalmente vai perder a cabeça. Tá? O que estava acontecendo também? A gente vai ter uma crise na produção, que vai gerar uma fome muito grande. Você vai ter chuva em período inapropriado ou em quantidade muito grande, você vai ter uma seca muito extensa, você vai ter inverno que vai demorar mais do que devia e foi mais frio do que deveria, consequentemente você vai ter um problema na produção que vai gerar uma fome muito grande, tá? Até dizem que Maria Antonieta, a mulher de Luís XVI, vai acabar proferindo a famosa frase: o quê? Eles estão com fome? Que comam... Esqueci. Que comam... Ah, caramba! Que comam brioches, brioches. Não sabe o que é brioche? Pesquisa aí, porcaria, tá? E o que a gente vai ter também? Um princípio, e principalmente entre uma elite intelectual dos pensamentos iluministas, beleza? A questão da liberdade, a questão da igualdade, né? A gente vai ter tanto aquele iluminismo de características burguesas, como aquele iluminismo russoniano, né? Lá de base de Rousseau, tá bom? Aqui o que vai acontecer? O rei, para tentar resolver todos esses problemas, Luís XVI convoca os Estados Gerais, né? Que era o quê? Era uma reunião para definir quais rumos que a França deveria tomar em casos de crise. Então convoca os Estados Gerais. Quem que eram os estados? Você sabe. Primeiro, segundo, terceiro estado. Clero, nobreza e o terceiro estado, o restante, burguesia, a galera, tudo mais. Né? Qual que era o problema? O tipo de votação. O voto ele era por estado. Então, primeiro e segundo estado, como o clero vinha da nobreza e a nobreza era a nobreza, consequentemente os dois votavam juntos. O terceiro estado, que normalmente tinha uma posição diferente do primeiro e segundo estado, tinha direito a um voto. Então nobreza e clero tinham direito a 2 e o terceiro estado tinha direito a 1. O que acontecia? Esse cara sempre acabava perdendo. Beleza? O que eles pedem? Eles pedem a mudança do tipo de votação por voto por cabeça, por voto por representante, onde eles teriam uma chance maior de poder se eleger. Tá? O que o rei fala? Nananina, não pode, tá? Consequentemente, você vai ter uma revolta que vai se instaurar, começa a ter um movimento assim revoltoso e principalmente o terceiro estado vai fechar a Assembleia Nacional, né? O primeiro e o segundo estado vão sair dessas Assembleias dos Estados Gerais e vai transformar essa Assembleia em Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de trazer uma Constituição para a França, de acabar com o regime absolutista, esse negócio de rei mandando e fazendo o que quiser, não é mais válido, tá bom? O que acontece? Aproveitando dessa situação e com algumas ideias, algumas revoltas, o povo já estava puto da vida, a gente vai ter uma deflagração de uma revolta na rua, essa revolta vai acabar levando a tentativa de dominação e a conquista de um dos maiores símbolos do poder francês, que era o quê? Era a Bastilha, uma prisão política, onde quem falasse contra o rei acabava ficando preso lá, beleza? Então, top, começaram aí. Isso é o estopim. Revolução Francesa, presta atenção, meu tchutchuco. Anota aí. Estopim da Revolução Francesa é o quê? Queda da Bastilha. E outra coisa, cara, não é só isso não. Queda da Bastilha também é um marco de transição entre a Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Anota aí, meu tchutchuco, não esquece não. O que vai acontecer? Né? A gente vai ter as revoltas que começam nas cidades, começam mais precisamente em Paris e vão se estendendo para outras cidades e para o campo também, uma revolta generalizada, onde vão tomar terras, vão invadir casas de nobres, vai virar aquele escarcéu, aquele caos generalizado. Né? A população não estava aguentando mais e ela queria se revoltar, ela queria mudança, ela queria transformação. O francês adora esse tipo de coisa. Tá? O que vai acontecer? O rei, com medo de toda essa situação, decreta o fim dos privilégios do primeiro e segundo estado, uma das reivindicações dos revoltosos. Tá? Só que não dava mais, a máquina já estava engrenada, a revolução já estava começando de fato. Tá? Então não tinha como voltar atrás. Outra coisa, eles fazem a Declaração dos Direitos do Homem
e do cidadão. Tá? Uma série de reivindicações que a Assembleia Nacional Constituinte, que o movimento de base iluminista queria implantar na sociedade, que vai ser de extrema importância para a gente poder entender tudo o que é uma sociedade de bases europeias, uma sociedade ocidental para a gente hoje em dia. Procura aí essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? A partir desse momento, você vai ter a implantação de uma monarquia constitucional na França. Né? Então a gente vai para a primeira fase da Revolução Francesa, onde você tem um rei, mas esse rei vai ser controlado por uma Constituição. Tá? E, enquanto isso, do lado de fora, Áustria, a Prússia, a Rússia vai olhar com maus olhos, a Inglaterra também vai ver toda essa bagunça, vai ver toda essa situação e vai começar a ficar preocupada. Por quê? Vai que a galerinha do meu reino, a galerinha dentro do meu estado, quer fazer a mesma coisa que esses franceses estão fazendo. Bora acabar com essa bagunça? Bora criar um movimento contra-revolucionário? Aí eles começam a articular e formar tropas para acabar com essa Revolução Francesa. Beleza? Tá? Em função disso, o rei, vendo toda essa situação e vendo a possibilidade de se unir a esse exército, que a gente chama um exército contra-revolucionário, em 1791 ele acaba tentando fugir da França. Vai ser uma fuga tosca, todo mundo vai descobrir, ele vai ser pego e vai acabar sendo preso e entregue para a Assembleia Nacional Constituinte. Tá? A Assembleia Nacional implanta a monarquia constitucional, onde ele vai governar, na verdade quem vai governar mais é a monarquia, é a Assembleia, tá? Aí você vai ter a implantação de uma guarda nacional para acabar com esses movimentos revoltosos, para dar uma organizada dentro da França e também para acabar com a ameaça estrangeira, a Áustria e a Prússia que estavam bagunçando por lá. E a gente vai ter a formação de grupos, né? De pessoas com ideias divergentes a partir desse momento. Você vai ter lá em cima, você vai ter os girondinos, né, que vai ser alta burguesia já vive muito bem, tudo muito top, então eles são moderados, tá? Sempre assim. Aí você vai ter os jacobinos vai ser uma baixa burguesia, que já está sofrendo os efeitos dessa crise econômica de forma mais nefasta. O que vai acontecer? Uma galerinha mais radical. Você vai ter a galerinha do pântano, aquele meio termo, e você vai ter também o grupinho dos sans-culottes, que se integram mais com os jacobinos. Sans-culottes era o grupo, era um termo pejorativo para pobreza, ralé e tudo mais. Beleza? Então, quem não entendeu muito bem, dá uma pesquisada e veja o que é sans-culotte. Tem a ver com calça de montaria, meu tio. Vamos ver se você consegue descobrir. Eu quero nos comentários aí quem foi que descobriu. Tá bom?